Canta uma música do Zeca Pagodinho. Para com isso. Que isso? Que absurdo! Para. Ele é a nossa cota. Vai. Salve! Demorou, mas voltou, né? Voltamos. Demorou, mas voltou? Voltou. Demorou, mas voltou. A gente voltou de um tema um tanto quanto polêmico, que eu fui xingado no TikTok. E eu fui aclamado. É. Todo mundo concordou comigo. Tudo errado. Vamos lá. Eu errei tudo, né? Vai, vamos. Top 10 maiores times do futebol brasileiro. Sejam bem-vindos ao Maior Melhores. Esqueci de falar essa parte, mas vamos seguir. Essa parte é importante. É importante. Hoje vamos cravar quais são os 10 maiores times do futebol brasileiro com a nossa opinião embasada e jornalística. Exatamente, mas é bom lembrar que fora desse top 10 a gente tem mais 4 times. Dentro desses 4 times, nossas queridas menções honrosas são Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bahia. Na pré-lista eu já não concordo. Não, essa é a pré-lista dos times que não entram no top 10. Exatamente. Eles não são grandes o bastante Para entrar nesse top 10. para ser Já top não 10 concordo. dos maiores do Brasil. Por que você não concorda? Porque tem um time ali que eu acho que é maior que o outro, mano. Qual é o time? Eu vou deixar pro vídeo. Tá bom, vamos lá. Não, dito isso, o que começa, né? O que começa pode começar já. Porque o primeiro time que a gente vai começar time aqui que a gente vai começar é o Botafogo, atual Pô, campeão da velho, olha assim, o Libertadores. Botafogo, todo mundo concorda que o Botafogo é um time histórico, muito tradicional. É um time Campeão muito... desde 1910. O Botafogo tem sua história, é um time com uma história muito bonita. Mas, cara, o Botafogo tá sendo considerado maior que o Atlético Mineiro agora, por causa da Libertadores do Brasileiro desse ano? Porque até ano passado todo mundo achava o Botafogo uma piada e não deveria nem ser maior que o Atlético Paranaense. Ô louco! Calma. Eu já Ninguém ouvi, nunca não, disse isso. eu já ouvi. Calma aí, David. Ninguém nunca Que o disse Botafogo isso. é Eu não um concordo com essa bairro... afirmação. Não, mas aí, não, eu já ouvi isso também. Não, Botafogo Não, é é minha bairro, opinião. é Não, coisa eu já ouvi de isso torcida, também. normal. É, eu também já ouvi Não, é isso. minha opinião. Mas Pra mim, carioca, tudo carioca achei isso. Mas o Botafogo pra mim é tipo 11º ali. Não, mas se você for considerar que Botafogo é bairro, é fácil top 5 melhores bairros do Brasil, né? É, Porra, Pão de Açúcar, Praia, Cristo Redentor. Mas ó, por exemplo, É um bairro. eu acho que uma outra menção rosa que a gente pode dizer que também é discutível, que além do Atlético, eu acho o Fluminense discutível, por mais que eu ache o Botafogo maior, eu sei que muita gente acha o Fluminense maior do que o Botafogo. Mas, eu inclusive estava conversando com um amigo nosso querido Lucas Totti, olá Lucas Totti, tudo bem? Ele falou, mano, o Botafogo é maior do que o Fluminense justamente porque o Fluminense deixou de disputar uma Série C. O Botafogo caiu algumas Não vezes. deixou de disputar, mas o Fluminense jogou a Série C. Então, Não exatamente. jogou a Série B. Então, exatamente. Essa é a parada. Não, Um mas eu time que concordo. jogou a Série C. Pra mim, o Fluminense é melhor que o Botafogo, principalmente por causa... Sendo que os dois são os atuais campeões da Libertadores, né? 23 e 24. Uhum. Sim. Então, acho que por São um times ano... que cresceram muito recentemente. Exato. Né? O Fluminense nem tanto. O Fluminense teve um ano que teve uma temporada que ninguém entende. Não, eu acho que o aconteceu. Fluminense nos últimos 10 anos é um time que dobrou de tamanho. Sim. Com certeza. Ele no começo do século não era top Acho que a partir 15, de né? 2009, É. 2008, a Libertadores. 2010 que eles 2008 eles chegam aí na final da Libertadores. Entra a final da 2009 eles Libertadores. quase são rebaixados, 10 eles são campeões, 11 acho que são top 5. Chega a disputar o título de 2011 com o E Corinthians. 12 eles são campeões de novo. Uhum. Mas vamos seguir a nossa lista, né? Pelo Dito amor de isso, o Deus. Botafogo é o 10º lugar. Exato. Não, calma. Calma aí. Não, se estamos discutindo Calma. Botafogo com Atlético Mineiro e Fluminense que nem entraram no top 10, ele claramente é o 10º lugar. Com certeza, pra mim é 10. Pra mim é Se tirar claro, aqui nos 10 é 10. é Eu o décimo- vou concordar. Nossa, décimo eu- colocado no top Porque na 10. minha posição seria a posição do Atlético Mineiro também. Tá, beleza. Entre os 10 que tem aí. Tá. Então, todo mundo concorda. Botafogo em 10º lugar. Agora a gente vai pro nosso querido Azul Celeste, nosso querido lindo, bonito, né? Cruzeirense. Eu tenho a camisa do Cruzeiro ali, inclusive. Você vai pro Cruzeiro. Uma das camisas mais bonitas do futebol. Aonde está o Cruzeiro na sua lista, meu jovem? Puta, cara, pra mim o Cruzeiro Pra mim ele não é. não é top 6. Não. Pra mim o Cruzeiro é 7º. Não. Pra mim, Cruzeiro é o 6º lugar. Pra mim, o Cruzeiro é. Cara, é difícil, mas eu acho que 5º colocado pro Cruzeiro. Aí a gente vai ter que entrar no consenso. Vai ter que entrar no consenso. Porque eu acho que a relevância nacional do Cruzeiro leva ele a essa posição que eu falei. Mas em que sentido relevante? Eu acho que principalmente pelo fato do Cruzeiro ser um time extremamente copeiro, assim como o Grêmio também é, mas o Cruzeiro é um time extremamente copeiro, extremamente grande, é um time extremamente relevante,
que fez o quê? Que fez muita falta quando caiu pra Série B. Eu acho que quando o Cruzeiro Então. cai pra Série B, o brasileiro perde relevância. Mas eu acho já que- tenho uma opinião contrária a essa. Eu acho que o Cruzeiro ele não tem um nome tão pesado. Eu acho que quando você para pra ver... Vamos ver aqui os maiores campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai estar lá. Os maiores campeões do Brasileirão, o Cruzeiro vai estar lá. Mas ele nunca vai ser o top 1 de nada. Mas é Ele exatamente nunca por vai isso. ser o primeiro a ser lembrado em nenhum assunto. Exatamente por isso que eu Só acho que em ele tá no Minas. quinto. Acho que ele tá em quinto lugar, mas em relação ao Cruzeiro. O que Cara, você pra pensa? mim é sétimo porque tem 6 times maiores. Cara, Pra ser bem direto. Exatamente. Pra mim é sexto porque eu acho que tem 5 times maiores. mas aí você. Tá bom, eu sou voto vencido. Ele não vai ser. Não vai estar no Sexto quinto e lugar. talvez seja até Tá, sétimo. tá, beleza. A É gente... que eu não fiz a lista completa Tá, ainda. vamos deixar em sexto por enquanto, depois a gente muda talvez. Tá. Sexto Fechou? lugar, Sexto lugar fechou. Cruzeiro. Cruzeiro. Ó, agora a gente vai com. Cara, eu não vou ser clubista, pra mim é quinto. Vamos lá, Corinthians. Não vou ser clubista. Corinthians, eu não estou sendo clubista. Eu também Pra acho mim que é o quinto. Corinthians é quarto lugar. Tá. Porque Tá. o Corinthians... Ele tem uma aura. Ele tem a aura, só que eu Cara, acho. o Corinthians é um time que Se fosse, assusta. se fosse em questão de aura... Eu acho que é um time que gera ódio em muitas pessoas. Pra mim, questão de aura é Flamengo e Corinthians do top 2. Mas assim, aura. Esse olha e fala, Beleza. vou jogar com o Flamengo mais Mas do que não, viado. qual Fudeu. o problema Exato. do Corinthians, eu vejo? O Corinthians, ele. Pode falar, Se Paulo. fosse. Claro que pode. Pode. A relevância do Corinthians é enorme, claro que é enorme. Só que o Corinthians ele se dedicou muito aos maiores campeonatos da sua época. Então, tipo, o Campeonato Paulista, na época que o Corinthians estava ganhando, era enorme. Só que hoje não tem a mesma relevância. Se o Corinthians tivesse focado no brasileiro e tivesse ganhado o mesmo número de brasileiros que ele poderia ter ganhado naquela época, que ele ganhou de Paulista naquela época, o Corinthians seria muito maior hoje. Só Não, que mas a isso- relevância do título hoje é menor. Não, eu não concordo. Eu acho que o fato a relevância de títulos que o Corinthians ganhou lá atrás, hoje é menor. Não E aí, tanto que o Corinthians foi ganhar tamanho pra muita gente depois que os estaduais perderam força de 2005 pra frente. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho assim, o Corinthians foi multicampeão antes dos anos 60, que era quando não tinha brasileiro, então realmente os estaduais eram os maiores maiores torneios, eu concordo com essa parte. Ou seja, é um time que já criou a sua fama antes do Brasil ser Sim, uma sim, coisa só. sim. Antes do Brasil ser Sim, uma coisa só, antes só de que- ter um campeonato nacional, o Corinthians já era conhecido Mas dentro nacionalmente. da relevância do Paulista. Não, dos beleza, estaduais. só que eu vou discordar de você na questão que o Corinthians não focava no brasileiro pra jogar o Paulista. Não, sim. Não, eu só tô falando que, tipo assim, o Corinthians do período que não foi campeão durante 23 anos, 54 a 77, no momento em que existiam os campeonatos brasileiros, o Corinthians não conseguia jogar porque não era campeão. Então já tem um ponto aí. Uhum. A partir do momento que todos os clubes começaram a jogar, o Corinthians teve muitos times ruins. Uhum. Onde o Rivelino era o único jogador lúcido do clube em campo. Sim. Aí nos anos 80 teve aquela geração do Sócrates, do Casagrande, do Zenon, que era um bom time, Sim. mas tinham peças que realmente não ajudavam. O Corinthians tinha grandes craques, mas não tinha um grande time. Era uma peça só com 10 bagres, Tá. vamos supor. E aí quando começou a montar o time bom, que foi no final dos anos 90, porque o Corinthians de 90 não é um grande time, Uhum. é o Neto, tem alguns jogadores como o Tupanzinho, o Palhinha, o Márcio Bittencourt na volância, mas não é um grande time. Tem um grande jogador que Não, fez mas a melhor aí, temporada da a vida dele. partir disso, você tá. É muito básico. Tipo, querendo ou não, a partir desse argumento você concorda com o argumento de muita gente que o Corinthians nasceu em 90. Hã? O Corinthians nasceu em Não, 90. um time não nasce a partir de um título brasileiro. Mas O eu não tô Corinthians falando que eu come- concordo com isso. Eu tô Não. falando que as pessoas falam Não, isso. porque Vamos o lá. Não, Deixa porque eu o colocar Corinthians o meu teve grandes ponto. jogadores antes, cara. Deixa eu colocar o meu Só não tinha ponto grandes diretamente. O Corinthians é 7 vezes campeão brasileiro. Sim. Uhum. O Corinthians é o maior campeão estadual Sim. do estado que tem os maiores times do Brasil. Sim. Ou Campeonato seja, mais competitivo. Sim. entre os estaduais mais competitivos, Não só o entre os maior grandes, mas campeão também entre os pequenos. é o Com Corinthians. certeza. É um time bicampeão mundial, Uhum. porque o Mundial de 2000 é um mundial Sim. organizado pela FIFA, Sim. o Corinthians é bicampeão mundial. Sim. E contando tudo isso, o Corinthians ainda tem a melhor torcida do Brasil. Sim. Pra mim, isso é indiscutível, que a Sim, melhor sim, pode torcida falar. do Brasil é a torcida do Corinthians. Sim. Um time desse não ser top 4
Eu acho um absurdo. Mas é por isso que eu tô falando. pra Você mim é pegar assim. qual a melhor torcida da Inglaterra? Ah, é a do Liverpool. E você dizer, o Liverpool não é top 4 da Inglaterra? Como assim? E como é que tem uma torcida tão grande, tão fanática? Cara, não mas faz sentido. eu vou discordar de você no ponto que eu acho que o top 5 ele engloba um pouco mais. Eu acho que torcida é um ponto Não, que deve ser não, levado com em certeza. O Corinthians consideração. pra mim tem a melhor E não torcida é do só Brasil. torcida, Até que eu eles faço têm parte. vários outros motivos. Mas é que eu acho, tipo assim, é que pra mim, na minha visão como sul-americano, a Libertadores conta muito. E o Corinthians só tem uma. E o Corinthians, não, eu acho que o problema do Corinthians não é nem só ter uma Libertadores, mas sim tradição na competição. Então, o Corinthians não tem tradição na Libertadores. Esse é o problema. O Corinthians é um problema, é difícil admitir isso, mas o Corinthians não é um time tradicional na Libertadores. Você pode dizer que é um time extremamente tradicional numa Copa do Brasil, que sempre chega, é um time tradicional no Brasileiro, que quando tá bem, sempre chega. É um time que tem a melhor campanha da história do Brasileirão. Acho que é bom contar aqui que essa questão de campanha de melhor defesa, melhor ataque, melhor primeiro turno, 2015 é um melhor ano mágico segundo do turno. 2015 Então, foi assim, totalmente dominante. É relevante dizer isso. Só que é aquilo que o Henrique falou. O fato de não ter uma relevância tão grande de maneira sul-americana é um problema que deixa outros times que têm uma relevância maior nesse lugar. Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui o fato do Corinthians ter uma relevância internacional fora a sul-americana leva ele maior do que outros times que a gente vai discutir aqui. Sua Pra posição mim, o Corinthians é quinto. quinto? Pra mim, quarto lugar. Foda. Você decide, quarto Tá, lugar. eu sou corintiano, mas eu vou tentar ser o menos clubista. Eu também tô Eu vou dar sendo. uma opinião muito impopular aqui que vocês vão querer me matar. Não, Não. a gente vai depois. Tá. Não, eu vou discordar completamente se você Você falou já o que você tá imagina o que pensando. é. Não, assim, Mas considerando esse time que você vai falar, Que você já sabe que qual eu já é. sei qual Não, é, Qualquer coisa. Não, vamos seguir. Quarto lugar. Eu vou concordar com o quarto lugar, porque eu já imagino quem que vai vir depois e eu não vou concordar com isso, você vai perder essa discussão. ufa! Rubro Graças Negro! a Deus não vamos cometer esse crime. Rubro Negro, pra mim, é onde tá o Top Flamengo. 3. Top 3. Pra mim é Top terceiro. três. Top 3, com certeza. Eu acho que, inclusive, Infelizmente. história recente fez com que o Flamengo se tornasse ainda maior do que ele já era. A mesma Porque- coisa que eu falei do Corinthians, eu falo do Flamengo. É um time que tem a aura. Sim. É um time que você É vê e difícil assusta, jogar. mano. É aquilo. E E eu outra. tenho que admitir isso. Exato. E outra, tipo assim, é aquela questão de se você olha o Flamengo nos anos 80, você vai ver que é um puta time, mas aí você vai ver, a gente tá vivendo a melhor época da história do Flamengo. O maior do Flamengo é o Zico? É o Zico, mas a maior época da história do Flamengo a gente tá vivendo agora. Terceiro Pra mim, colocado, terceiro né? lugar. Pra mim, Fechou. terceiro. Grêmio! Olha os guris do Grêmio. Pô, pra mim o Grêmio é... Puta, é sexto, mano. É quinto, mano. O Cruzeiro eu coloquei em sexto, então o Grêmio é quinto. É Pra mim, quinto. o Grêmio é sexto. Pra O mim, o Grêmio é Grêmio é muito grande, quinto. mano. O Grêmio é tricampeão da Libertadores. É tri rebaixado, mas sempre pra Libertadores. Mas aí Mano, o rebaixamento pesa. Quando um time é tricampeão da Libertadores, os três rebaixamentos começam aquilo? a não contar O Cruzeiro tanto. caiu uma E vez isso na vai televisão. se refletir lá na frente. O Cruzeiro... Exatamente, é aquilo. Eu acho que assim, você, tipo assim, você ficar 3 anos na Série B é maior do que você ficar 3 Eu anos. também acho. Peraí, a gente colocou... A gente colocou o Corinthians na frente do Grêmio, mas tudo bem. Pra mim é. A gente Não, segue. peraí, que o time que vai vir agora... Ó, o Não Flamengo pode tá estar. em terceiro, o Flamengo tá em terceiro, ó. Você vai fazer o layout, né? O layout tá aí, ó. O Flamengo tá em terceiro, o Corinthians tá em quarto, em quinto tá o Grêmio, em sexto tá o Cruzeiro, em décimo tá o Botafogo. Pra Eu mim sou- tá tudo ó, errado essa lista. Eu sou Tá. corintiano, mas esse time que vai vir agora não pode Tá. ficar atrás do Grêmio. Não, porra. Puta, eu vou dar a minha opinião impopular. Pra mim, esse time não pode estar atrás do Corinthians. Estamos falando do Palestra Itália, o horroroso. Mano, Eu não vou concordar com Palmeiras isso em tela. nunca na minha vida. Nunca. Não entra, não. eu tô tentando sem ser clubista. Eu não tô sendo Porque clubista. Se fosse clubista, o Corinthians era o maior. Eu não tô sendo clubista. Eu Não, não tô sendo não, clubista. eu não tô sendo clubista. Se eu fosse clubista, É que seria o Palmeiras, não, velho. não é. O Palmeiras, primeiro assim, eu acho que o argumento que você. Não sei se vocês vão É um concordar clube que comigo. não tem aura, não tem nada. Não tem. Não tem, Mas a os questão- Palmeiras não tem aura. A questão. nojento. A questão do Eu Palmeiras. odeio. Mas é o maior campeão O brasileiro. Palmeiras, É o segundo maior estadual. eu vou ir contra Tem tudo isso. Libertadores. Vamos lá. O brasileiro é questionável, porque eles foram buscar atrás de fatos, e isso é Tá, um o Palmeiras tem 12. Se tirar os 6 que ganhou. Não, ganhou Os quantos? três que ganhou empata com o Corinthians, tá 7. Tá com Não, 10. tem 12. Tá com 12, aí é difícil O também. Palmeiras não tem 12? Enfim, Ou tá são com 11? 12. Menos. Enfim.
Ó, são 3 de fatos. 22, 23, né? São 3 de são fatos. seguidos. São 3 de fatos. São mais, são 4. São 4? 4 de fatos? de fatos. Tem 8, velho. 8. Mas aí já não é uma disparidade tão grande. Mas tem uma. Não é uma disparidade tão grande. Tá. Vamos lá. Beleza. Outra coisa. Os períodos vitoriosos da história do Palmeiras são todos patrocinados. Todos. Parmalat. Parmalat e Crefisa. Crefisa. Não são todos. O Palmeiras anos 60 e 70 era absurdo. Tá, Do beleza. início dos anos 70. Mas aí o Corinthians também era mais relevante, o Botafogo era mais relevante, todos os outros times que disputavam na época eram mais relevantes que o Palmeiras. O Santos O Corinthians nem era se mais fala. relevante. O Santos Palmeiras. também era mais relevante. O Corinthians era mais relevante que o Palmeiras nos anos 60 e 70. O Corinthians tinha o Rivelino. O Palmeiras tinha uma puta esquadrão com o Ademir da Guia, um monte de jogador foda. Mas na época quem era o maior campeão paulista? Mas o Palmeiras tinha campeão brasileiro. Quem era o maior campeão paulista? Tá Qual era o bom, campeonato mais mas o importante? Corinthians é o maior campeão paulista desde Mas sempre. qual era o... Então ponto. Então Tá é bom. isso. Beleza. Campeão paulista, tamo aí, Corinthians. Tá. Beleza. Aí a gente chega pra o quê? Libertadores realmente eu acho que há uma disparidade muito grande. E as duas Libertadores que a Não, gente o chegou Palmeiras próximo é realmente Na Libertadores ele tem uma tradição ele muito é grande. tradicional. Ele vai Antes chegar na dos anos semifinal. 2000, que a gente foi campeão em 2012, as duas chances que a gente teve, o Palmeiras que tirou a gente. Sim. Com um time horroroso, o time do Corinthians era muito melhor do que aquele time do Palmeiras. Mas Era não muito tem... melhor. a Mas pegada era. Nossa! que Eu ódio. não gosto de. Vamos lá, eu não vou concordar com isso. Eu vou. A gente vai ficar aqui 30 horas Tá discutindo bom. isso. Eu não vou concordar com Ó, isso. eu tô tentando muito não ser clubista. Não, Mas eu não quando estou se sendo. trata de Corinthians e Palmeiras, eu não posso não ser clubista. Mas, ó, eu tô não pegando- existe a possibilidade Não, de eu colocar tudo o bem. Palmeiras na frente do Corinthians. bem. Nem se uma arma estivesse Tá. na minha cabeça. Mano, eu acho que a gente vai mudar a lista inteira com esse time. Eu não vou colocar ele na frente do Corinthians, mas o Corinthians. Não, pra mim tudo cai o Grêmio e o Cruzeiro Mas eu acho que pra mim é pra quarto e quinto. ser, Aí seja vai o colocar- sétimo e o Palmeiras entra Mano, eu atrás vou do mudar Corinthians um em quinto negócio lugar. aqui. Eu vou mudar. Eu acho que eu vou Certo. colocar o Grêmio maior que o Corinthians. Não. Você acha? Não. Vocês não acham? Tá, Não então acho. eu perdi. Então, ó. Em terceiro eu vou manter o Flamengo. A gente mantém o Flamengo. Mantém o Flamengo em É que eu acho que a terceiro. nossa dificuldade Quarto. está entre o quarto e o quinto. Porque eu acho que é o Palmeiras o quarto, Corinthians o quinto. Vocês acham Ó, que é quinto, quarto, terceiro lugar. Mas eles têm que ficar Pra mim entre quarto e é quinto. Corinthians e Palmeiras. Tá. Eu vou colocar o Corinthians acima Tá e o tudo Palmeiras certo. abaixo. Porque Mas o Grêmio é menor do que o Palmeiras? É, Tá, então o Grêmio tá em oitavo agora. com toda certeza. com toda Tá, certeza. então terceiro Flamengo. Tá. Quarto, Corinthians. Quinto, Palmeiras. Só Palmeiras. vosso vencido. Sexto, Grêmio. Grêmio, Grêmio. Sétimo, Cruzeiro. O Dá. oitavo é o que vai entrar agora. Internacional. O Internacional. O Sem oitavo. muita desculpa. Sem muita discussão. Não, pera. Não, pra mim é o nono. Não, pra mim é o Não, Pra oitavo. mim é o time que vem depois. Duas Libertadores, 2 brasileiros, só tem Ele é um mais relevante. O rebaixamento. que vai vir depois, ele é mais. Que? O Internacional é mais relevante. Eu acho que pra É, história do mas- futebol é o que vem depois. Mas Então- o Inter. Mas o Não, Inter a é maior. gente. Então, vai guardar? Vai Ué, guardar? qual é mais relevância pra história do futebol? Mas aí o Botafogo tinha que ser o primeiro. Vamos dar nome aos bois. Não, mas o primeiro tá vindo depois. Jason, mas Vamos aí dar o nome aos Botafogo bois. tem que Estamos ser falando de Vasco Ah, e Internacional. Mas olha como o Vasco se apequenou nos últimos anos. sim. Nos últimos anos o Vasco se apequenou muito. E eu acho isso um grande fator. Pro O Internacional Vasco ser virou maior. um time apequenado. Pra mim é um gigante, mas... Mas é um o gigante Internacional... Sim, o Vasco se apequenou nos últimos anos. Uhum. Mas em algum momento, Internacional se o engrandeceu. Internacional teve o tamanho da relevância que o Vasco teve nos anos 60, 70 e 80. Pô, é difícil, mas eu acho que. Pô, o Internacional do início dos anos 2000 é absurdo. Mas ele chegou a ser É o que eu tô o que falando. o que o Vasco foi. O Inter de 2000... O Inter foi campeão da Libertadores quando? 2006, né? Aliás, eu 6 e 10. O Inter em 4 anos ganhou 2 Libertadores. Tamo competindo. O Vasco nunca... Por que eu citei o tamo competindo? Porque o Internacional estava competindo, o Vasco estava na puta que pariu lá de baixo. Ó. Então eu acho que é aquilo. Enquanto um time estava competindo, o Vasco estava se fudendo. E nesse momento que o Vasco estava se fudendo, ele foi se apequenando cada vez mais. Anos na Série B, e é aquilo. Ser irrelevante até mesmo no próprio Campeonato Carioca. Então, e o Campeonato Carioca é uma bagunça. Horrível. Então, assim, eu acho que o Internacional, pra mim, é maior do que o Vasco hoje. O Vasco não tem Mas, campeonato mundial. mas, o Internacional, o Vasco já foi sim maior, mas hoje é A menor. história do Vasco é mais bonita, Sim. mas a gente também coloca muito o Inter como um time menor. O Inter é um time que no Rio Grande do Sul é o time que lutou contra o racismo no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro Mas time. aí a gente tá falando de história. Mas o Jason tá puxando um papo de Não, história. Mas papo de história eu acho o Vasco maior, mais relevante. Mas os dois têm papos muito parecidos, só que em Sim. estados diferentes. Sim. Só que aí tem a questão. Talvez os jogadores que o Vasco teve são mais folclóricos, são jogadores maiores. Edmundo, Romário, Roberto Dinamo são jogadores mais folclóricos. Uhum. O Inter, pra mim, o maior ídolo do Inter é o Fernandão.
Fernandão Assim. e D'Alessandro. São jogadores que não tem tanto hype. A discussão entre Internacional e Vasco se define da seguinte forma. O Internacional sempre foi muito regular e o Vasco teve altos e baixos. Sim. Sim. Eu acho que os altos do Vasco são bem maiores que os altos do Internacional. Apesar dele ter tido mais baixos, os altos dele, o auge do Vasco é maior que o auge do Vamos Internacional. definir. lógico, Vamos não definir. é A gente do não vai Vasco. entrar no consenso. Vamos definir. Você? Inter oitavo. Você? Pra mim o Vasco é o oitavo, o Internacional não. Vou ter que concordar com o Henrique, Internacional. Agora a gente vai subir o sarrafo. E agora estamos falando Maior- de briga maior. grande. Eu vou citar Santos- os dois de uma vez só. Santos e São Paulo. Primeiro e segundo em ordem respectiva que você falou. Não, São Paulo é maior que o Santos. Não é. São Paulo é Não. maior que o Santos. Cara, São pra Paulo mim é o maior time do uma- Brasil. Pra mim é uma boa O discussão. São Paulo é o maior time do Brasil. Não é. Quantas vezes o São Paulo foi pro... Eu odeio esse time, eu não vou aceitar. Ah, você odeia mais o São Paulo. Eu odeio mais o Palmeiras, você odeia mais o É, eu Palmeiras. dei muito mais Não dá! O São Paulo é o maior time do Brasil. não é. Ponto. Isso me dói, isso te dói, isso te dói. Mas é um fato, não tem pra onde O correr. Santos teve Pelé, mano. Eu vou abrir a janela. Bom argumento! A janela tá aberta, João. O Santos. Tá gravando? Tá. Tá. Só pra, né? Fiquei com medo. Segue. Eu acho que o Santos, nos anos 60, ele não era o maior time do Brasil. O Santos, nos anos 60, era o maior time do mundo! Tá. Não tinha time Gente. no mundo. Vocês não vão concordar comigo, então? Não. No final Santos, dos anos 50, no começo dos anos 60, não tinha time no mundo maior do que o Santos. Gente. O Santos era maior do que o Real Madrid no mundo nos anos 60. Tá. Era o time que as pessoas queriam pagar pra ver. Tá. O Real Madrid queria receber o Santos, queria jogar com o Santos. Sim. Não era o Santos que dizia, ah, vocês querem jogar com a gente? Não, o Real Madrid Eu vou falar, convidava o Santos só não é maior pra, porque o pra Santos... jogar lá. O Santos só não tem mais títulos porque o Santos não queria jogar por questões financeiras. Porque fazer amistosos pelo mundo Jogar um valia mais amistoso a no pena, Santiago Bernabéu valia mais contra o a Real pena. Madrid era mais lucrativo do que Do que ganhar a jogar Libertadores. Então o Santos ele foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial e depois ele simplesmente parou de disputar jogar. a Libertadores. Ele não disputou a Libertadores em Por 64, anos. 65, Por anos. 66, Santos 67. O Santos era pra ter sido 7 vezes seguidas o campeão da Libertadores. Tá. O sendo que é o independente. Independente hoje era Era pra ser o Santos. Só que o Santos preferiu eu- render dinheiro lucrativamente. Eu sou voto vencido, né? O Santos era tão grande que pagavam mais para o Santos ir jogar lá na Europa do que para ele ganhar a Pô, vocês Libertadores. estão dando argumentos muito fortes. Eu não Eu vou concordo que E atualmente... aí, tipo, o São Paulo cresceu muito nos anos 90 e Tá, anos 2000. tá. Mas ele nunca chegou a ser o que o Santos foi nos Tá, anos fala do 60. Santos. Vamos lá. O São Paulo é maior. Eu acho o São Paulo maior. Por que que eu acho o São Paulo maior? O São Paulo nunca foi rebaixado. Começa por aí. Eu acho o rebaixamento muito... Mas se for assim, o Grêmio não tinha que estar ali. Não, da hora. Então, porque, se vocês estão falando tanto de história, por que que o Botafogo não tá mais pra cima? Porque o Botafogo é a quarta vez. O Botafogo foi base da seleção brasileira. Tá. Não é mais relevante que um possível título? Mas você quer Mas aí comparar o vocês... Botafogo com o Santos? Calma, eu tô falando da mesma época de vocês. Você Não. faz a seleção brasileira fez Tá. 6 brasileiros naquela época. O Botafogo era a base da seleção Sim, brasileira. ele ganhou o quê? Mas a seleção brasileira só foi campeão porque tinha um tal de Pelé que era do Santos. Tá, eu sei, mas tipo, vocês estão se colocando, tipo assim, num único lugar. Beleza, o Santos, vamos supor que o Santos não tivesse o Pelé. Ele não teria nada do que vocês estão falando. Ah, então o mas fator aí- Se a minha mãe tivesse um pau, eu teria 2 pais. Ó, vamos lá, calma. Ó, eu tô tentando dizer aqui. Eu tô tentando dizer aqui o seguinte, eu tô tentando dizer o seguinte. Odeio esse argumento, É mano. tudo numa coisa só. Agora, o São Paulo, ele se coloca no lugar de... Ele foi campeão 3 vezes da Libertadores e ele foi 3 vezes campeão mundial. Só que ele jogou contra times geracionais. Ele jogou contra o Milan e também... O Liverpool era geracional? Não, Liverpool não, cara. Eu falei o Milan. O Milan jogou contra o Milan. Tá aí o Liverpool 2005 era Deixa eu geracional. chegar, deixa eu falar. Ele jogou contra o Milan e jogou contra o Barcelona de Cruyff. E pro Cruyff chegar e falar que ele gostava de ver o São Paulo jogar bola, é porque o São Paulo é muito grande. O São Paulo conseguiu fazer uma filosofia, muito mais do que um jogador só. É uma filosofia de jogo contra outra filosofia de O jogo. Santos também tem uma filosofia. Tele Santana contra Cruyff, quem ganhou foi o Tele Santana. São Paulo e Barcelona. A magnitude desse confronto. E o São Paulo saiu vencedor, pra mim, só esse fato já deixa o São Paulo como maior do Tá, Brasil. o Santos ganhou do Benfica de quem? Ah, de Eusébio. Mas Cruyff tá. e Eusébio, quem é mais importante pro futebol mundial? Não.
Cruyff. É o Cruyff. Tudo bem. Mas é óbvio que você vai esquecer que o Benfica tá jogando os maiores times da história do futebol. Não tô falando que não é mundial. não é um time gigantesco, só que eu acho o Barcelona de Cruyff muito maior do que a maioria dos times que vocês podem citar aqui. E o São Paulo teve a oportunidade de enfrentar esse time e sair vencedor. Além de tudo que, por exemplo, o Santos chegou várias vezes em questão de campeonato mundial. Sim, o Pelé foi campeão mundial? Chegou uma vez e perdeu do maior Barcelona da história. Não, perdeu. Do maior Barcelona da Mas história. perdeu. Mas o Cruyff também era um dos maiores Barcelonas da história. Mas o São Paulo foi lá e... Ganhou? Ponto, é isso que eu tô falando. O Santos é bicampeão mundial, irmão. Eu sei, o São Paulo é tri. Tá bom. É Por causa isso. de um mundial você vai colocar a história do Santos. Mas é no detalhe, é no detalhe. O E a gente tá detalhe falando pra dos mim dois é- maiores do Brasil. No detalhe, o São Paulo é maior. O detalhe pra mim é que o Santos é maior por causa da história, tem todo o contexto. O Santos é base da seleção brasileira dos anos 60 e 70. O Santos teve o maior time da história do futebol brasileiro, que foi o Santos do Pelé. O Santos foi campeão da Libertadores com o Neymar, que é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O Santos é bicampeão brasileiro com o Robinho e o Diego, que são grandes jogadores. Eu vou puxar aí. Bicampeão brasileiro. Quem é o único tricampeão brasileiro? São Paulo Futebol Clube. Tá bom, 3 mas vezes. e daí? 3 vezes. Fala um time bom daquela época. Mas... não, você tá puxando um outro argumento. Mas fala um A time bom. questão é, o São Paulo, ele se colocou relevante em todas as competições. Você vai lembrar de uma coisa relevante e importante do São Paulo em tudo. No Mundial, na Libertadores, no Brasileiro. E até agora na Copa do Brasil, que foi uma das campanhas mais complicadas que o time já se passou. Passar de Flamengo, Corinthians e Palmeiras numa mesma competição e ser campeão é difícil pra caralho. Tudo bem. E por isso que eu tô dizendo que o São Paulo é o maior time do Brasil, mano. Não, bem, mano, tudo bem, na minha tudo cabeça. bem, E tudo outra, bem. como a gente tá resolvendo no detalhe, o rebaixamento pesa pro Santos. Pesa. Posso é isso que eu tô decidir o falando. jogo? Vai, decide o jogo. Você é Santos, você é São Paulo. Vai. Não tem argumento contra o São Paulo. Esse que é o... Amém! Amém! Caralho! Você vai ter argumentos contra o Santos. Foi rebaixado, se apequenou, não tem torcida. Contra o São Paulo você Não tem. é muito difícil achar argumento. É muito difícil Não dá, achar hein? argumento Não pra dá. diminuir o São Paulo. Eu comecei Dito a- isso, você consegue diminuir o Santos, que também tá Tá bom, muitos tá anos bom. sem Sim, ganhar nada. sim. Não, Isso. campeão da Série B, hein? Isso piora a bem, situação caralho, dele. Isso piora a situação dele quando você para pra pensar que o São Paulo mas nunca o foi Santos é um rebaixado. time da Baixada Nunca Santista foi que rebaixado. tem- Mas aí você vai falar... Tricampeão. Não, mas o Guarani é gigante também. Tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial. Eu acho que É é isso. tricampeão É isso. mundial. E tricampeão Isso é seguido, muito grande. Estando na América do Sul, ser tricampeão mundial é muito Cara, grande. Primeiro lugar. Discordo, Fred. Primeiro lugar, São Paulo. Eu ganhei. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Santos. Terceiro lugar, Flamengo. Quarto lugar, Corinthians. Quinto lugar, Palmeiras. Palmeiras. Sexto lugar, Grêmio. sétimo lugar, Cruzeiro, nono lugar. Oitavo Internacional. Inter, Oitavo Vasco. Inter, oitavo Inter, nono lugar. Internacional. Vasco. Vasco e em décimo Botafogo. Foi uma belíssima, Alice, uma grande discussão. A gente discutiu bonitinho hoje, né? Foi, mano. Pô, achei bonito, Acho que mano. cravamos. Nossa, cravamos. Vou reiterar. Eu não queria aceitar que o São Paulo é o maior time do Brasil, mas não contra fatos, não há argumentos. E eu não queria aceitar que o Palmeiras terminasse na frente do Corinthians. Mas isso e eu aí- não deixei que isso acontecesse. Mas é impossível deixar isso acontecer. Mano, eu sei. Mano, é que o São Paulo, do Palmeiras a gente ganha no argumento só. E um Mundial, hein? E o Tá Mundial, onde? cadê? Mas enfim, queria agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui. Mundial vocês não têm, o Coringão já ganhou 2. Vocês não vivem sem a Série B. Acabou, Muito acabou. obrigado, tchau. É nóis. Valeu, é nóis. Acabou. Puta que pariu. Cê é louco. Por cada me diz como é que é. Oh, não